Graça e paz, aqui é o pastor Edmilson Oliveira, da Igreja Getsemane, em São José dos Campos, São Paulo. Dando continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo, nós vamos falar as duas áreas que o Espírito Santo atua, transformando as pessoas, a primeira área, e depois o Espírito Santo atua com o seu poder e a sua virtude. São atuações distintas do Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu o Espírito Santo, o Consolador, em João 14, 16 e 17, quando ele disse que rogaria ao Pai que nos enviaria outro Consolador, um igual a mim, Jesus dizendo, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, e em João 20, 22, ele reúne com os seus discípulos e assopra sobre eles, e disse, recebei o Espírito Santo. Então Jesus ali cumpre a sua promessa da vinda do Espírito Santo sobre as pessoas, no caso os seus discípulos, e sobre a sua igreja, a pessoa do Espírito Santo. Jesus assopra sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Vamos pensar, vamos fazer uma analogia. Os discípulos de Jesus, antes deles receberem o Espírito Santo, eles eram pessoas que mostravam que eles não eram convertidos diante das suas atitudes, dos seus atos. Por exemplo, os discípulos disputavam, está escrito nos evangelhos, quem era o maior entre eles. Coisa de carnalidade, disputa, está lá em Gálatas 5, do 17 ao 19. O João e Tiago, os filhos de Zebedeu, queriam assentar um ao lado de Jesus, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Pedro, Jesus disse, eu vou para Jerusalém sofrer, padecer na mão dos homens, para Jesus, o Cordeiro de Deus. Pedro, que não entendia, não tinha o Espírito Santo, disse, não, Jesus, o Senhor não pode ir, não. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Jesus ali, sendo ali assediado pelos soldados do sumo sacerdote, sendo preso pelos soldados do sumo sacerdote, Pedro vai lá, arranca da espada e corta a orelha de Malco. Atitude de quem não é convertido, de quem não tinha o Espírito Santo de Deus, conforme eles não tinham mesmo. Pedro negou Jesus três vezes. Jesus crucificado, os discípulos foram dispersos. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Jesus ressuscita ao terceiro dia, assopra sobre eles, João 20, 22, cumprindo a sua promessa de João 14, 16 e 17, e disse, recebei o Espírito Santo. Se Jesus estava dizendo para eles, recebei o Espírito Santo, porque eles não tinham. Se Jesus estava prometendo isso em João 14, 16 e 17, porque eles não tinham. E as suas atitudes mostravam que eles não eram convertidos mesmo, não tinham o Espírito Santo de Deus. Aí, Jesus fica 40 dias com os discípulos, e em Atos 1, Jesus sobe para o céu, a ascensão de Jesus. E Jesus disse, vocês têm que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Como eles tinham o Espírito Santo, ninguém desviou, ninguém foi disperso. Eles ficaram da subida de Jesus, que foi no 40º dia, até o dia de Pentecoste, da descida do poder e da virtude do Espírito Santo, ninguém desviou. Ficaram 10 dias em oração, está lá em Atos 1, esperando a descida do poder e virtude do Espírito Santo. Então, amados e amadas, quando a pessoa recebe, no nosso caso, Jesus Cristo como o nosso Salvador, como seu Salvador, João 1,12, nós tornamos filhos de Deus, porque a pessoa que não tem Jesus não é filho de Deus, é criatura de Deus. Está lá em João 1,12.
em outras partes da Bíblia Sagrada. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Olha, templo, morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. E o Espírito Santo morando dentro de nós, ele ministra em nossas vidas o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. O fruto são 9. É tipo uma laranja, digamos assim, uma mexerica com 12 gomos. Então o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, habita dentro de nós. E ele ministra o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a paz, a alegria, a benignidade, a longanimidade, a fé, a mansidão, a bondade, a temperança, que é o domínio próprio. Então, isso mostra que a pessoa foi convertida, entendeu? Ela vive com Cristo, vive em novidade de vida, é uma nova criatura, é filho de Deus. Isso mostra que a pessoa foi transformada. O Espírito Santo transforma a pessoa, ministra o fruto do Espírito Santo. Está lá em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, ao qual vocês estão selados para o dia da redenção. Selado é tipo um carimbo, um selo. Isso mostra o selo selado pelo Espírito Santo, é que nós temos o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo dentro de nós. O Deus Espírito Santo. Agora nós vamos falar da outra área que o Espírito Santo atua. Muitas pessoas confundem sobre isso. Você não vai confundir mais. São coisas distintas. O Espírito Santo atua com o seu poder e a sua virtude. Onde começou isso? A promessa. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. Está lá escrito na Bíblia Sagrada. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei do meu espírito. Então aqui está falando na área de poder e virtude, nada de caráter, nada é mudança de vida, nada de mudança de caráter, tudo é profecia, visão, é sonho, tudo na área do poder e da virtude. Então Joel profetizou isso. E João Batista, o profeta João Batista, Mateus 3,11, confirma essa promessa. Ele diz, olha, vem um que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de atar suas sandálias. Eu vos batizo com água, João Batista dizendo, mas ele vos batizará com fogo e com Espírito Santo, com Espírito Santo e com fogo. Batizar, a palavra batizar, o batismo, significa imerso. Então, batizar com o Espírito Santo e com fogo é estar imerso, cheio do Espírito Santo. Vamos lá, vamos estudando. Lucas 24, 29, depois da ressurreição, Jesus, momentos antes de subir para o céu, ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ele não está falando da pessoa do Espírito Santo, do poder, da virtude do Espírito Santo. Então Jesus já tinha assoprado o Espírito Santo sobre os discípulos. E em Lucas 24, 29, ele fala sobre poder, revestimento de poder e virtude do Espírito Santo. Atos 1, 8, quando Jesus estava subindo para o céu, ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir. Ele já tinha soprado o Espírito Santo sobre os discípulos. Os discípulos já tinham convertido, já tinham recebido o fruto do Espírito Santo. Mas Jesus estava dizendo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus estava falando de fazer a sua obra, ser testemunha de Jesus. É uma capacitação para fazer a obra de Deus, uma capacitação maior. Está vendo já a distinção?
E o que é que acontece? Essa promessa de Jesus, de Joel, reforçada por João Batista, confirmada por Jesus, acontece em Atos 2, 1, 13, que o Espírito Santo desceu. Ela diz que é o Espírito Santo, mas é poder, é virtude do Espírito Santo, inunda a casa onde os apóstolos estavam, e eles foram cheios do Espírito Santo. Lembra que batismo é imersão, batismo na água, imergir a pessoa na água. Batismo com o Espírito Santo, a pessoa, imergir a pessoa no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. No caso, é o poder, virtude do Espírito Santo. É imergir. E eles começaram a falar em outras línguas. Sinal do batismo no Espírito Santo, meu querido, minha querida, é falar em língua estranha. Quem aceitou Jesus como seu Salvador é selado com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo, a vida transformada, tem o fruto do Espírito. Mas batismo com o Espírito Santo é poder, virtude. Não é eu que estou dizendo da minha cabeça, é a Bíblia que diz. Eles foram cheios e começaram a falar em línguas, Atos 2, 4. E olha o que o apóstolo Pedro disse em Atos 2, 16, 17 e 18 para os judeus. Isso aí, meus irmãos, foi cumprimento, isso aí que vocês estão vendo, nós estamos cheios do Espírito Santo, do poder, virtude do Espírito Santo, é cumprimento da profecia do profeta Joel. Olha só como é que a Bíblia tem um nexo, tem uma lógica. E com o batismo com o Espírito Santo, que é uma capacitação maior. Quem tem o Espírito Santo, a pessoa, já é uma capacidade de fazer a obra de Deus, mas recebe uma capacitação maior. Então, junto com o batismo com o Espírito Santo, vem os dons do Espírito Santo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Você entendeu? Isso é poder e virtude. Quando a pessoa é selado com o Espírito Santo, ele mostra, ele começa a dar fruto, que é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, mostra que ele está salvo. Mas a pessoa que pode ser usado por Deus, e às vezes ele não é salvo. É mesmo, pastor Edmilson? Está lá escrito em Mateus capítulo 7, do versículo 21, 23. Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizei no teu nome, fiz maravilha, expulsei demônio. Aí Jesus falou, não vos conheço, apartai de mim, vós que praticai a iniquidade. Quer dizer, a pessoa estava sendo usado por Deus, com poder e virtude do Espírito Santo, mas ele não estava salvo. Salvo é ser selado, é ter o fruto do Espírito Santo, ser templo do Espírito Santo. Entendeu? Glória a Deus. E vocês sabiam, para completar o estudo, que as pessoas do Antigo Testamento, os crentes do Antigo Testamento, o povo de Israel, não tinham o Espírito Santo de Deus? É mesmo, pastor Edmilson? Tá? Nós vemos isso em Mateus 19, versículos 7 e 8. Os fariseus foram lá e falaram, mas Jesus, o Moisés permitia nós dar carta de divórcio para nossas esposas. Aí Jesus disse no 8, Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Coração duro, porque eles não tinham o Espírito Santo. Isso é tão verdade que em Ezequiel capítulo 11, 19, Deus falou para o profeta Ezequiel, falar para o povo, obviamente, farei um novo concerto com vocês e vou arrancar esse coração de pedra, que é a dureza do coração, e colocarei um coração de carne em vocês, que é o Espírito Santo que habita dentro da pessoa. Então eles não tinham o Espírito Santo, coração duro, por isso que Deus permitiu muitas coisas eles fazerem errado. Por isso que o Novo Testamento é muito mais exigente do que o Antigo Testamento. Veja lá no capítulo 5 de Mateus, no Sermão do Monte, né? Foi dito aos antigos, não adulterás, mas eu vos digo, Jesus dizendo, aquele que olhar para uma mulher com segundas intenções já adulterou. Foi dito aos antigos, não matarás, mas aquele que encolerizar, ficar nervoso com um irmão, com um próximo, sem razão, já é réu do inferno.
Porque nós temos o Espírito Santo e eles não tinham. Está vendo a diferença? Que lindo! Então, com isso, eu encerro esse estudo bíblico sobre o Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo como Deus, como pessoa, e a atuação do Espírito Santo com o poder e a virtude do Espírito Santo. Para encerrar, lembrei agora, os reis, sacerdotes e profetas tinham unção. Você lembra que eles eram ungidos com azeite? Unção é poder e virtude para desempenhar a função de rei, de profeta e sacerdote. Está encerrado e Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.